Afinal de contas, qual é a diferença entre as palavras very e too much? Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado. Você sabe como diferenciar o uso das palavras very e too much? A gente geralmente utiliza essas duas palavras para exprimir intensidade ou até mesmo magnitude. Muitas pessoas costumam memorizar que very significa muito e que too significa demais. Mas é fundamental a gente tomar cuidado com esse tipo de memorização. Isso porque não existe um paralelismo perfeito entre as línguas, ou seja, nem sempre a gente vai ter esses sentidos para essas duas palavras. Então, muito cuidado com essas regras, porque elas nem sempre, ou melhor, eu diria que na maioria das vezes, elas não são absolutas. Então, apesar de existir essa possibilidade em que memorizamos que a palavra very significa muito e que a palavra too significa demais, é fundamental que você tome cuidado com esses tipos de memorização. Inclusive, eu te sugiro que você procure por outros vídeos em que eu falo, aqui no canal do Inglês no Teclado, sobre o uso específico de cada uma dessas duas palavrinhas de modo individualizado. Veja o seguinte exemplo em que eu descrevo que o tempo em Salvador estava quente, ou seja, perfeito para nadar, ou ideal para nadar. Eu posso dizer assim em inglês: The weather was very hot in Salvador, perfect for swimming. The weather was very hot in Salvador, perfect for swimming. Então eu disse aqui que o tempo estava muito quente em Salvador, ideal ou perfeito para nadar. The weather was very hot in Salvador, perfect for swimming. Então nesse último exemplo que a gente acabou de ver, de fato, a palavra very exprime o sentido de muito. Nesse exemplo, como eu disse. Agora observe o seguinte exemplo. Vamos supor uma situação em que você está conversando com uma pessoa na cozinha. E aí você nota que está excessivamente quente. Nesse caso, você não está dizendo que está muito quente, mas sim excessivamente quente. O que significa isso? Significa que estar quente não há problema. Agora, excessivamente significa que o quê? Que passou daquela temperatura desejada. É o caso em que a gente opta pela palavrinha too. It's too hot in the kitchen. Let's find somewhere cooler. It's too hot in the kitchen. Let's find somewhere cooler. O que eu disse aqui é que está excessivamente quente na cozinha. Está quente demais na cozinha. Vamos procurar um lugar mais fresco. Let's find somewhere cooler. Vamos procurar algum local mais fresco. It's too hot in the kitchen. Let's find somewhere cooler. Então temos aqui aquela ideia de excessivamente ou de demais, como a gente geralmente diz no dia a dia. Então é importante notar que quando a gente geralmente utiliza a palavra too, que como eu disse contém um sentido de excessivamente, é porque estamos nos baseando com relação a determinado parâmetro. Estar quente não é o problema. A questão toda é quando está excessivamente quente. Agora, naquele caso em que eu dizia very hot, eu não adotei qualquer parâmetro, eu simplesmente fiz uma constatação de que estava muito quente em Salvador. Eu não disse excessivamente quente, comparando, estabelecendo aqui um parâmetro, eu simplesmente disse que estava muito quente. Então, quando foi usada aqui a palavrinha too com o sentido de excessivamente quente, é porque, na minha visão, não há problema estar quente, o problema é quando passa da temperatura ideal. Vamos imaginar que a gente está em um show e você tem um número limitado de cadeiras ou poltronas disponíveis. E aí, um amigo te pergunta por que aquelas pessoas estão em pé. Você pode dizer que elas chegaram o quê? Tarde demais para arranjar assentos. Em inglês fica assim: They arrived too late to get seats. They arrived too late to get seats. Eles chegaram. They arrived o quê? Too late. De que forma? De que modo? Tarde demais. Para o quê? To get seats. Para arranjar assentos. They arrived too late to get seats. Então, chegar tarde não é um problema. Qual é o problema? Chegar tarde demais. Então, chegaram tarde demais para o quê? Arranjar assentos. É por isso que essas pessoas ficaram em pé, porque elas atrasaram demasiadamente. Vamos fazer aqui um rápido exercício para a gente fixar o que acabamos de aprender sobre a diferença entre very e too.
Eu quero que você escreva aqui embaixo na seção de comentários, logo aqui embaixo desse vídeo, a diferença entre essas duas frases que eu vou pronunciar agora. The coat is very pricey. E o outro exemplo é The coat is too pricey. Qual a diferença entre essas duas frases? The coat is very pricey. E a outra frase é The coat is too pricey. Comente aqui na seção de comentários. Deixe a sua resposta. Bora praticar inglês? Olha, e se você ainda não se inscreveu no canal do Inglês no Teclado, eu gostaria de te pedir que faça isso e também não se esqueça aqui de deixar o seu like nesse vídeo. Olha, se você tiver alguma dúvida, basta comentar também aqui junto com a sua resposta para esse exercício, que como eu digo em todos os meus vídeos, eu vou fazer questão de responder a cada um de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir essa videoaula e não se esqueça de deixar aqui seu like. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!